Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa de Diálogos da Gerovina. Hoje, o nosso episódio de número 47. Vamos falar sobre o tema maquiagem. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Karina, que é uma excelente maquiadora. Eu vou apresentar a Karina para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Karina Bueno, maquiadora, já está há 11 anos no mercado, com o propósito de embelezar clientes e ensinar as mulheres a facilitar o seu dia a dia com suas rotinas de beleza. Karina, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gerovina, em nosso episódio de número 47, e vamos direto ao assunto. Karina, pensando assim nas nossas necessidades básicas do ser humano, como por exemplo, comer, dormir, a maquiagem, né, se maquiar não entra nesse rol de necessidades básicas. No entanto, a gente percebe que ela é muito bem vista, muito bem procurada, muito bem requisitada pelo universo feminino. Por que você acha que isso acontece? Wanda, eu acho que a maquiagem, ela nos ajuda a mostrar um pouco do nosso potencial, né? Eu falo que a beleza é o nosso cartão de visita. Eu sempre brinco com as minhas clientes e também com as alunas que a primeira impressão é a que fica, né? E muitas vezes, quando a gente está bem com isso, né? Quando a nossa autoestima está elevada, eu acredito que isso favoreça a nossa rotina, o cotidiano, como nós conseguimos lidar com as situações do dia a dia também, né? São muito importantes, são fatores muito importantes que nos deixam mais seguras, né? As mulheres gostam de sentirem-se assim, acredito, né? Então, quanto mais a gente cuidar dessa questão, quanto mais a gente conseguir elevar a nossa autoestima, melhor será sempre o nosso dia, enfim, a nossa vida. Tá, é muito interessante você falando agora. Às vezes, né, eu faço mais uma maquiagem pro dia a dia, assim, né? Fiz um curso com você de automaquiagem, super recomendo. Nesse sentido, realmente, de poder... Eu senti assim, que com a maquiagem, ela traz à tona as nossas melhores características faciais, assim, né? Então, ela consegue trazer... Quando você se maquia, assim, você vê o antes e depois, você consegue ver, assim, as suas características expressas ali, né? Então, traz essa, realmente... essa melhora de autoestima, né? Se você se olha, você se sente bonita. Então, é muito interessante. Sim. Isso, né? E a maquiagem tem esse potencial, né? Muitas vezes a gente não precisa fazer um monte de coisa. Só de você conseguir apagar um pouquinho aqueles defeitos que você não gosta, né, em si, já ajudam muito. Então, eu acho que a maquiagem vem aí é um plus, né? É uma coisa a mais pro seu dia, para te deixar bem. Agora, lembrando, Karina, uma colega minha aqui, vizinha, ela sabendo que eu fiz o curso com você, que vira e mexe eu faço um pouco de maquiagem para algumas coisas, e ela tinha um evento para ir, ela pediu minha ajuda, né? Ai, Wanda, me ajuda, né? Mesmo eu não sendo maquiadora profissional, eu falei, tudo bem, eu posso fazer o que eu aprendi, né? Posso fazer em você, né? Aí só de passar a base, né? Aquela base ela fez hoje, depois ela falou assim, nossa, só de passar a base já assim deu uma uniformizada na pele, assim, ela ficou muito impressionada. E é uma coisa muito simples, né? Então, exato. Legal. E pensando assim no processo de envelhecimento, né, que o nosso trabalho ele vem nesse sentido de ajudar as mulheres não só as mulheres, mas as pessoas de modo geral a viverem bem para que elas possam ter uma longevidade com mais equilíbrio. Você acredita que com o passar dos anos, né, quando vamos chegando na velhice, as mulheres acabam deixando um pouquinho de lado essa preocupação com a imagem, com a fisionomia? Você acredita um pouco nisso? Por quê? Eu acredito sim, sabe, Wanda? Eu acho assim, a gente tem que entender que todo mundo envelhece. Por mais difícil que isso seja, né? Eu acho que as mulheres, elas têm essa questão de elas não querem, ninguém quer envelhecer, mas todo mundo vai passar por isso, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro da gente, né? Que a gente pode melhorar. Hoje já existem
né, várias maneiras de melhorar essa questão das linhas de expressão do rosto. A gente pode melhorar também a questão do colágeno com alguns tratamentos estéticos. Mas, infelizmente, não são todas as mulheres que podem e também não são todas as mulheres que querem passar por esses tratamentos. Muitas têm medo, outras porque vão deixando para lá. Eu acho que quando a mulher se aposenta, não está mais saindo de casa para trabalhar, fica mais tempo em casa, elas vão deixando um pouco a rotina, né, de beleza para lá. Então, assim, acontece, mas a gente tem sempre que ter em mente que a gente não está se arrumando só para o outro, né? A gente tem que nós temos que nos arrumar para nós, né? Porque, assim, infelizmente, eu não saio para trabalhar, eu só fico dentro de casa, e aí eu vou deixando de me cuidar, o tempo vai passando, e aí as pessoas vão deixando de ter esse autocuidado que é tão importante. Quem não quer, quando sai na rua e encontra com algum conhecido, e a pessoa fala, nossa, como você tá bonita, nossa, que pele bonita, como você se arruma, me ensina, né, assim como as amigas às vezes pedem, o que você faz? Isso é tão bom, é tão gostoso ouvir isso, né? Só que para quem vai deixando de lado, isso é uma coisa que não acontece, e aí a pessoa perde um pouco desse prazer. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Não é porque deixou de trabalhar ou porque está ficando mais em casa. Outras mulheres que nem trabalham fora, mas que só ficam na rotina de casa, com os filhos, que não é fácil. É uma rotina muito cansativa, é exaustiva para as mães. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado sempre, porque faz bem, muito bem para a saúde. E é muito legal você falando isso. Eu tô pensando assim, como você falou assim, todo mundo vai envelhecer. E é muito lindo essa questão assim de você ver no rosto as marcas de expressão no sentido assim, eu vivi, eu sorri, eu Exatamente. tenho essas marcas de dar risada, de ser feliz, ou pelo contrário, aquelas marcas de expressão de sofrimento, de tristeza, mas faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história de vida. Então, entender isso como parte da nossa vida, né? Com certeza, eu acho que essa questão é a principal. Quando você entende que essas marcas, elas são suas e cada uma delas tem uma história, né? Você viveu aquilo, você passou por um período da sua vida que você não tinha, mas também não tinha filhos, mas também não tinha uma casa que você cuidava, e depois os anos foram passando e você tem que usufruir da sua história. E quando a mulher entende isso, eu acho que ela fica mais segura e bem consigo mesma, né? E outra coisa que eu queria comentar, que você falou assim, que eu acho que primeiro é você pensar em si próprio, né? Em si própria. Você se arrumar, você se maquiar, você se cuidar, você cuidar da sua pele por você, não pelo outro, sim, né? E às vezes a gente ia caminhar bem cedinho aqui onde a gente mora, meio escuro ainda, e o meu marido falava assim, ai, Wanda, ninguém vai te ver, você põe uma roupa qualquer, né? Tipo assim, não, mas... Homens. Não tem problema. Eu não consigo me olhar não ornando as coisas, né? Eu não consigo me olhar assim. Então, acho que essa questão realmente de primeiro você se sentir bem consigo mesmo, e depois isso só vai ser espelhado, isso só vai ser refletido, né? Então, o que você olha em si, você reflete, né? Exato, exatamente isso. E pensando então na questão da maquiagem, Karina, quais são os benefícios que mulheres idosas, mulheres já com mais de 50 anos, elas podem ter a se maquiarem, né? A usarem a maquiagem? Quais são os benefícios? Eu acredito que melhora a qualidade de vida, e isso é muito importante. Algumas mulheres que já estão aí com mais idade acabam tendo um pouco de dificuldade de compreender tudo isso que a gente falou, né? Que o tempo está passando e agora elas ficam ali perdidas, porque muitas vezes a gente falou dessa rotina dos filhos, mas aí os filhos já cresceram, já foram embora, muitas mães estão ali em casa. Então, assim, eu acho que quanto mais elas compreenderem que isso vai melhorar a vida delas, eu acho que é o melhor caminho, né? E manter, assim, uma rotina de beleza também é muito importante,
Por exemplo, a mulher acorda, né? Então, ao acordar, se ela já tiver um pouquinho dessa rotina, isso já ajuda muito no dia a dia dela, né? Então, assim, vai acordar, já vai hidratar a pele, tomar muita água. Eu falo que nessa idade a gente tem mais cautela com a pele, né? Tem momentos da vida que a gente gosta daquela maquiagem que destaca o olhar e passa batom, mas quando a sua pele tá bem cuidada, só de você chegar e encontrar outra pessoa, você sabe que aquela pessoa está cuidando de si, né? Está tendo esse carinho com ela mesma. Então, eu acho que melhora demais a qualidade de vida dessas pessoas. E você falando essa questão da rotina mesmo, aqui, por exemplo, comigo, quando eu tenho algum compromisso, uma gravação, uma entrevista, uma aula para dar, uma palestra, alguma live, faço uma maquiagem básica. Mas quando eu não tenho, que eu não vou encontrar com ninguém, eu mantenho isso que você falou. Então, passar um tônico na pele, passar um hidratante, passar um protetor solar diariamente, mas a gente já está entrando em dicas para cuidado com a pele, né? Então, eu falando aqui, né? Deixa que você fale melhor. Então, assim, pensando nesse sentido do dia a dia, quais dicas práticas você daria, né, de cuidado com a pele, né? Principalmente para as mulheres acima de 50 anos, idosas, que a gente sabe que vai tendo uma alteração, como você mesmo falou, do colágeno, a questão da hidratação. Então, que dicas práticas você daria para essas mulheres em relação ao cuidado com a pele? Olha, em relação, eu acho que a pele é muito especial e a gente precisa sempre cuidar mesmo. Então, assim, o tônico é muito importante, a limpeza da pele, né? Você tomar aquele banho à noite, limpar a sua pele, deixar aquela pele respirar, passar um hidratante potente para dormir. Isso faz com que você acorde já com uma pele descansada, uma pele que vai ficar mais radiante. Em relação ao período do dia, eu acho que a gente não pode esquecer nunca do filtro solar. O filtro solar é essencial, tá? Então, assim, lógico, o fator 50 a mais, não tem como falarmos de um fator menor para esse tipo de pele, né, que já está mais madura. A pele mais madura pode desenvolver alguns melasmas, algumas manchas. Então, é importante que a gente sempre procure, né, o dermatologista que possa nos orientar. Mas eu acho que a melhor dica é tônico facial, hidratante, filtro solar. Não tem, assim, um combo melhor do que esse. E tomar água. Muita água, a água é muito importante. Tá. E agora pensando, você tem alguma experiência, alguma dica de produto caseiro, alguma coisa que as pessoas possam ter em casa, mesmo que elas possam usar, que a gente vê às vezes em novela, em filme, as pessoas usando coisas naturais, assim, você tem alguma Sim, coisa? eu acho que o sachê, né, do chá de camomila é muito importante. Faz o seu chazinho, toma o chazinho, espera esfriar aquele sachêzinho, e então depois que já está mais geladinho, você até pode colocar na geladeira, você coloca em cima dos seus olhos, uns 20 minutinhos, fica ali descansando, e quando você retira, já deu aquela clareada, com certeza ficou mais descansada a área dos olhos, então eu acho que é uma dica legal, que todo mundo gosta, né, assim, de receber esse chazinho que eu amo de camomila, e ainda poder utilizar o sachê. E outra coisa também é o pó do café, né, você vai lá, coa seu café, aquela borra do café que sobra, você pode misturar um pouquinho com um óleo de coco, uma vaselina, passa em todo o rosto, 15 minutinhos, retira, clareou o rosto, é mágico. Ah, que interessante. Eu perguntei isso porque, assim, de repente tem mulheres que têm condições de ter todo o aparato, né, de cuidado, mas e aquelas que talvez não tenham tanto, ou não tenham tanto tempo para comprar, ou não têm condições realmente, o que eu posso usar no dia a dia? Olha que interessante, né? Porque você... Muito! Eu já usei muito em mim, posso falar com segurança. Interessante. Boa, eu não conhecia, viu? Para mim é novidade. Assim, a gente sabe que o chá de camomila é calmante, mas eu não conhecia a questão do café é bem interessante. E pensando agora em dicas de maquiagem especificamente, né? Que dicas que você daria, dicas práticas, como você falou assim no começo quando eu te apresentei, você gosta de facilitar as mulheres, a vida das mulheres, né? Então, pensando nessas mulheres com mais de 50 anos, mulheres idosas, que dicas práticas de maquiagem você daria para elas usarem no dia a dia?
Principalmente as que já fazem aquela rotina de hidratação da pele, que já tá aquele combo legalzinho, já deixou a pele bem hidratada. Quando a gente pensa numa base, né, para esse tipo de pele, hoje em dia eu indico as bases que são mais fluidas. É aquele estilo de base conta-gotas, que agora tem no mercado de N marcas. Você vai achar de marcas mais baratas, outras mais caras, aí depende do que você quer investir, mas elas são muito leves. E quando você passa no seu rosto, você tem aquele acabamento mais aveludado, elas não ficam marcando todas as linhas que você tem. Então, eu acho que essa dica para quem tem pele madura é muito boa. Então, base fluida. Se você já comprou uma base, a base é super grossa e você falou, poxa, gastei um dinheiro, mas essa base não funcionou para mim, temos a opção de você comprar um diluidor de maquiagem. Você vai numa loja especializada e compra um diluidor, um vidrinho, 2, 3 gotinhas do diluidor na sua base, você coloca, né, a base num recipiente, aquele tanto que você vai utilizar, 2, 3 gotinhas, mistura e passa. Também fica mais fininha, adere melhor na pele, e então eu acho que para a pele madura vai ficar, assim, excelente. O que mais? Bom, fizemos a pele. Dicas. Muitas mulheres reclamando, Karina, não sei passar delineador, eu me borro inteira. Então, eu acho que para fazer aquele olho mais delineado, marcadinho em cima, você não precisa investir num delineador líquido, nem aquele em gel, porque realmente ele é mais pretinho, vai fazer sujeira. Compra um pincelzinho chanfrado, que ele vai ter o topo inclinado. Já tem aquele topo que você consegue utilizar. Passou ele na sombra, você vai fazer a sua linha do olho e ele já vai aderir certinho aqui em cima, onde você consegue levantar o olhar. Sempre levantar, né? Porque você faz o traçado e já levanta o cantinho. Então, eu acho que o olhar da mulher fica muito bonito. Isso é uma dica muito prática, não vai fazer sujeira, não vai se borrocar inteira, porque às vezes a gente está na correria, eu quero sair, aí decide fazer a maquiagem e demora, porque não consegue o resultado que queria. Então, essas 2 dicas, pele legal e olho, são maravilhosas. E eu uso bastante, assim, para essa questão mesmo que você falou da dificuldade de usar o delineador, né, mais com pincelzinho, eu uso o próprio lápis, assim, um lápis de olho também para usar, com as poucas vezes que eu uso, né, também seria uma possibilidade para facilitar aí. Sim, com certeza. E até mais, né? Se você tivesse um pincel desse que eu falei, você passa um lápis, e se você achar que ficou tortinho e que ele ficou zigue-zague em algum lugar craquelando, com o pincel sem nenhum produto, você pode ir passando por cima do seu lápis que ele já vai esfumar e ficar bem lisinho ali, fica bem bonito. Mais alguma dica, alguma mensagem final antes de a gente encerrar o programa, nosso episódio de hoje? Eu, assim, fico muito contente em poder ajudar as mulheres. Eu acredito muito no potencial de todas. Eu acho que quanto mais a gente se cuida, melhor a gente fica animada, fica feliz. Então, mulheres, não deixem de cuidar da beleza, de cuidarem-se, porque isso faz toda a diferença em nossas vidas. Então, tá ótimo, Karina. Agradeço imensamente a sua participação, você poder abrir um tempo aí na sua agenda para compartilhar essas experiências e essas informações sobre essas dicas. Agradeço imensamente, então, o seu conteúdo que você trouxe para a gente. Espero que as mulheres possam utilizar no dia a dia, né, para trazer esse bem-estar, aumento de autoestima. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada, Wanda. Foi um prazer imenso participar aqui do programa e, com certeza, se você, né, tiver mais alguma oportunidade, eu estarei aqui. Muito obrigada. Tá certo, então. Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até mais. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!